A minha insatisfação, assim como a criatura criada pelo doutor, o monstro, me faz fazer esse vídeo sobre Frankenstein, da escritora Mary Shelley. Ela que escreveu esse romance meio gótico, história de terror, que não tem muito de terror. Numa noite de tédio, né? Eles passavam uma espécie de verão, de veraninho numa casa, junto com Lord Byron e alguns outros escritores da época. Lembrando que o casamento de Mary Shelley e Percy Shelley não era um casamento muito tradicional, né? Já começa que eles se conheceram, ele ainda era casado. Ele só casou de fato com ela depois que a sua primeira esposa se suicidou. Então veja aí já o primeiro fantasma na vida de Mary Shelley. Outro fantasma presente é sua mãe. Sua mãe morreu logo após o parto. Ela não teve uma mãe, foi criada pelo pai. E esse fantasma da mãe sempre esteve junto com ela. Então nós vemos logo aí a questão do nome, da identidade. Que Mary Shelley tinha essa figura da mãe, que a mãe dela era até uma das precursoras do feminismo. Foi uma mulher bastante erudita, mas morreu cedo. Então essa fama da mãe já acompanhava meio que como um fantasma em cima dela. E o pai também era escritor. Ele escreveu até umas aventuras do jovem Caleb, que fez um certo sucesso, que vai contar a história de um homem que era fugitivo do seu mestre, por ter conhecido um segredo do mestre. Veja a questão da fuga, né? Também já está aí, né? Isso vai ser mencionado daqui a pouco. Então, esses fantasmas da fama da mãe e do pai, os dois como sendo escritores, e essa cobrança em cima dela de que ela viria a ser também uma grande escritora. Então, ela foi educada, criada com bastante erudição. E ela queria ser escritora. Então, aos 19 anos, já se envolvendo com Percy Shelley, um poeta romântico também da época, ela escreve seu famoso romance Frankenstein. Mas sobre o que fala Frankenstein, as entrelinhas? Porque eu vejo nas resenhas aí que falam muito sobre a mulher em si, a Shelley. E sempre partem para a questão do feminismo, da mulher. Mas eu quero falar sobre a obra. A obra tem muito mais sobre ela em si. E tem um pouco da vida da escritora. Da biografia dela, influenciou muito. Vamos aqui tentar apontar algumas coisas. Para começar, que a criatura não tem nome. Frankenstein é o nome do doutor, o doutor Victor Frankenstein. Então ele é um homem arrogante, totalmente embasado na ciência, e ele quer fazer uma coisa nova, inovadora, a tecnologia, o avanço da ciência. Ele é tipo um médico totalmente que vive para a profissão, vive fazendo experimentos. E ele começa a partir de uma teoria de que pulsos eletromagnéticos, elétricos, trariam movimentos aos músculos, e trariam até vida a coisas já mortas. Então ele começa a buscar nos cemitérios, clandestinamente, pedaços de cadáveres para criar um novo ser. Veja a questão da criatura e criador. Metaforicamente, seria a visão do homem para com Deus. Assim como no Gênesis, Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança. Logo depois o homem se apartou de Deus e vive nesse jogo de afastamento e aprofundamento. O homem quer ao mesmo tempo que quer se afastar de Deus, foi expulso do jardim do Éden, tem hora que ele quer se aproximar. Então essa dualidade, esse comportamento do homem perante a Deus, criatura e criador, é o que vai se basear no romance de Frankenstein. Logo no começo do romance, da narrativa, Victor Frankenstein, ele está abandonado no gelo, ele está fugindo, ele vive uma vida errante, porque logo após criar a criatura, Frankenstein, trazer à vida esses retalhos mortos de cadáveres, então a criatura é feita de cadáveres, é tipo uma costura, retalhos de seres humanos. Ele cria a vida da morte. Veja que o homem não consegue criar a vida do nada, assim como Deus criou do barro, né, em Gênesis. Então essa metáfora, metaforicamente, isso funciona o tempo todo no romance. Então o homem, depois que o médico cria a criatura, ele fica apavorado, não sabe o que fazer com ela. A criatura tem consciência, ela é extremamente forte, diferente dos filmes que nós vemos aí, até nesses desenhos do Pica-Pau. Sempre tem uma paródia, né, do Frankenstein, o monstro com a cabeça quadrada,
meio verde. Ele parece até o Tropeço, aquele personagem da família Adams, né? Meio bobão. Mas no romance não é assim. A criatura é extremamente forte e ela aprende as coisas rápido. Ele aprende a ler, aprende a dialogar, aprende a pensar. Mas em nenhum momento o Criador o ajuda. Pelo contrário, há um afastamento. Ele tem medo da criação. Veja aí o abandono. Então a criatura, ela vive solitária. A solidão é sempre presente na história. Ela se sente abandonada, se sente à margem da sociedade. Ela está longe do pai, não tem família. Tem uma hora que a criatura começa a perseguir o Criador e ele começa a destruir a vida dele. Ele arma ciladas, arma situações para poder incriminar o Dr. Victor Frankenstein. Há uma vingança, a vingança da criatura para o Criador. A vingança do homem para com Deus, com raiva de não entender a vida em si e essa relação conflituosa. Vale lembrar também que a relação da escritora não era legal com seu pai. Seu pai era contra o casamento, contra o poeta. Até porque o poeta era casado e não tinha uma boa reputação. Lembrando também que esses poetas românticos, assim como Lord Byron é uma espécie de Cazuza do romantismo, para quem não sabe. Ele era muito vida louca. Ele usava xixi, tem até o poema dele, que é célebre, poema escrito numa taça feita de crânio. Ele vai fazer uma brincadeira do crânio, tá falando com ele, que futuramente ele vai ser um crânio na taça de outro. Então ele zomba da morte. O romantismo é isso, é liberdade. É zombar da morte, viver entediado, versos livres. A individualidade sobrepõe a arte. Então veja que tem muita biografia da escritora na obra. Ela também era muito abandonada. O Percy Shelley, o marido dela, propôs uma espécie de casamento aberto. Ele a deixava sozinha por diversas vezes. Se não me engano, a primeira filha que eles tiveram morreu prematuramente. Então ela perdeu a filha. Fora o suicídio da primeira esposa do marido. Esses fantasmas que atormentavam a vida dela e a cabeça dela podem ter influenciado nessa criação, nessa narrativa, no romance. Então eu vejo muito da biografia da escritora na obra. Não há como fugir. E a questão do nome, a criatura não tem nome. Frankenstein é o doutor. E a questão do nome de Mary Shelley, Shelley seria o nome do marido que ela pegou. E no começo ela usava o nome do pai, que era Goldwyn, se não me engano. E essa luta de quem ela vai usar o nome, da identidade, dela ter demorado a ter se assumido como escritora, vivido sempre às sombras do pai, do marido, da mãe, até que com esse romance em 1818, ela consegue de fato aparecer, estrelar. E lembrando também, muito importante, que nessa época pegava mal uma mulher ser escritora. Muitos usavam até pseudônimos masculinos. Até depois você vai ver a figura de George Sand, que é uma escritora, Amandine. Ela usava o nome masculino. Isso não era muito raro. Mas ela assina com o próprio nome esse romance. E é bem aceito e aclamado. É logo reconhecido essa genialidade dela. Lembrando também que esse romance é chamado de Frankenstein ou o moderno Prometeu, ou Prometeu moderno. Daí entra o mito do Prometeu. É necessário conhecer também que Prometeu foi o deus, o titã, que foi incumbido de criar os seres. Então ele criou os animais. E há um paralelo com a Bíblia, com Gênesis, que Deus criou tudo que existe e que vive, os animais. Por último, criou o homem. E o homem é o ápice da criação. Ele é a imagem e semelhança de Deus e tem conhecimento. E no mito grego de Prometeu, na hora de criar o homem, ele já com falta de recursos do que queria fazer, de criatividade, ele rouba o fogo dos deuses, o conhecimento, e dá para os homens, criando uma raiva em Zeus. Veja de novo a figura da vingança. Então a vingança de Zeus em Prometeu. E Prometeu é punido por dar o fogo aos homens. E metaforicamente o que acontece nesse romance, né? Que o homem atinge esse conhecimento máximo da tecnologia, esse jogo de tecnologia e magia negra, né? Até onde a tecnologia vai, o poder científico. Podemos descobrir tudo? Todos os mistérios? Será que o homem pode chegar a essa capacidade de criar vida? De ressuscitar um ser? Então esse questionamento de criatura e criador
é muito abrangente na obra, vai muito mais além do que uma historinha de terror, como dizem, até porque não tem muito terror, né? Uma espécie de suspense meio melancólico, sombrio. Então tudo isso aí dá para inferir nessa obra. E todo momento tem esse jogo de fuga e afastamento da criatura e criador. A criatura aprende a ler, ela começa a conviver na floresta, a observar uma família feliz. Ele começa a desejar ter uma família. Ele começa a desejar a ter amparo, fraternidade, e é negado. Há uma parte no romance que a criatura pede para que o criador faça uma mulher para ele, uma companheira. E o criador nega, fala que não, já criei um monstro, vou criar outro. Esse desprezo do criador para a criatura é o que vai narrar, nortear a história. Então o ponto-chave aqui é criador, criatura e esse abandono, essa solidão, esse vazio existencial, a falta de propósito da criatura. E nos dias de hoje nós vemos que o homem está criando muita coisa, tecnologicamente, cientificamente, a criação das IAs, da tecnologia, inteligência artificial, aplicativos, até onde isso vai? A consciência das máquinas, será que um dia vai chegar? Tem até aquele filme que é muito interessante, o Blade Runner, né? Tem até uma versão mais atualizada onde o personagem ele se apaixona por uma mulher virtual. Ele prefere se relacionar com mulheres virtuais do que mulheres físicas. E teve até um caso recentemente de um garoto que cometeu suicídio por se apaixonar por uma IA. Pode pesquisar aí. Um garoto jovem, se não me engano, nos Estados Unidos. Veja as inferências de criação, criatura, da tecnologia e a ciência, como abrange a humanidade até hoje. Esse fogo roubado dos deuses, dado aos homens, o conhecimento, como ele é perigoso. Então essa obra é repleta de metáforas, da questão da dualidade de Deus, do homem, criador, criatura, conhecimento. Essas inferências clássicas que reverberam até hoje. E vale a pena comentar e ler essa obra. De Mary Shelley, Frankenstein, domínio público, basta procurar e se debruçar sobre esse romance.